O advogado hoje, além de saber direito, agora ele tem que conhecer as diversas inteligências artificiais, que não tem mais só uma, né? São várias. ChatGPT, é ChatSonic, é... nem sabia desse ChatSonic. Tem ChatSonic, tem PI, tem... aí pra gerar imagem, Midjourney pra gerar imagem, você tem um monte, tá? Você tem, assim, aí você tem um monte de inteligências artificiais. Você tem a inteligência artificial do Google, que é o Bard, né? O Bard é o do Google. Aí você tem o da Microsoft, aí você tem um monte. Doutor Adilson tá atualizadíssimo. Eu adoro tecnologia, eu tenho, sabe, assim, além de direito, uma outra paixão que eu tenho é tecnologia. Então, você tem que ter uma preocupação em saber o que está acontecendo. E é importante, porque, de certo modo, a inteligência artificial, ela contribui para a nossa vida, né? Quando bem utilizada. Quer ver uma coisa que eu digo, presidente e Ricardo? Hoje, a informação é muito mais democrática, porque tá tudo na internet. Tá tudo no Dr. Google, né? Assim, tudo que você quer saber tá lá na internet. Você tem o YouTube com vídeos explicando fazer tudo, ensinando, aula. Você consegue assistir aula de professores renomadíssimos no YouTube. Então tá tudo lá. Se bem utilizado, ok. Mas tem aquela coisa de fazer uma petição hoje acaba sendo fácil, porque muita gente vai lá, copia e cola, né? E quando você copia e cola, ou quando você usa a inteligência artificial de um modo não adequado, você vai tirando a sua capacidade de pensar, o seu raciocínio lógico. E o que faz a diferença na profissão do advogado é exatamente o raciocínio lógico. Não é o que ele diz, é como ele diz, como é que ele comunica aquilo a quem vai julgar, né? É a estratégia que ele monta numa peça processual. Isso é que é o fator diferenciador. Então, a inteligência artificial é bacana, mas as pessoas têm que saber que ela tem que estar, como a doutora Daniela bem disse, a nossa presidente bem colocou, tem que estar a serviço. Ela não vai lhe substituir. Ela não vai fazer com que você tenha preguiça de pensar. Você tem que continuar pensando. Afinal de contas, quem criou a inteligência artificial foi um ser pensante igual a nós, né? Foi uma inteligência humana, né? Então, eu digo, tem a IA e tem a IH, que é a inteligência humana. Então, Bom, eu queria ouvir de Daniela sobre a importância da paridade de gênero, ela que representa tão bem o avanço da mulher na OAB, que nos honra, que nos inspira. Queria que você falasse um pouco dessa evolução, das ações, tanto no âmbito do Conselho Federal, no âmbito também da seccional, com relação à paridade de gênero na advocacia. As mulheres, elas vieram, na verdade, aumentando cada vez mais sua participação, não só na advocacia, mas em carreiras jurídicas de maneira geral. Mas isso ainda não se vê necessariamente nos espaços decisórios, e na OAB não era diferente. Mas na OAB a gente conseguiu avançar bastante com a mudança de algumas regras eleitorais. Então, num primeiro momento, a gente teve uma regra que previa a obrigatoriedade de 30% das mulheres nas chapas. Então, de alguma maneira, isso fez com que as mulheres começassem a aparecer no cenário. Tá? Nessa época, as mulheres já eram quase 50% da advocacia. E aí, no triênio passado, eu presidi a Comissão Nacional da Mulher Advogada, e a OAB da Bahia já tinha paridade de gênero sem ser obrigatório. Foi uma decisão política da Bahia ao eleger um grupo que tinha apresentado uma chapa com paridade de gênero. Então, a gente tinha essa paridade de gênero, eu presidi a Comissão Nacional da Mulher Advogada, a gente tinha mais 2 estados com paridade de gênero, e a gente começou um grande movimento de que a paridade de gênero tinha que ser a regra. E nesse período as mulheres, nós viramos mesmo, né? Hoje nós somos numericamente uma maioria, tanto na Bahia como no Brasil. As mulheres já são a maioria mesmo dos inscritos. Da advocacia. Da advocacia. Então tem até a frase que ele fala, a gente já pagava a metade da conta. Então a gente também queria a metade desses espaços. É interessante que entre os jovens advogados, jovem advogado para a OAB é quem tem até 5 anos de formado. Entre os jovens advogados, as mulheres são 64%. 64 ou 74? 64. Mas veja que isso significa que gradativamente a tendência é que o número de mulheres ainda aumente um pouco mais. Então, isso é muito importante, eu digo sempre, porque as mulheres também estão no dia a dia da advocacia. Sim. Então, a gente está aí, está no fórum, está no tribunal, está com problema de prerrogativa, está com processo também que não anda, honorários fixados abaixo dos parâmetros do CPC. Então, todos os problemas que o advogado enfrenta, a mulher advogada também enfrenta. Só que, além disso, a gente ainda tem desafios
decorrentes da nossa condição de mulher numa sociedade ainda patriarcal. Então, a gente tem desafios ligados a conciliar maternidade e advocacia, né, as questões de assédio. Então, pensar as mulheres nos espaços, primeiro, é uma questão de representatividade, porque nós estamos efetivamente na advocacia, então também podemos e queremos estar nos espaços de representatividade, mas ao mesmo tempo a gente também ter condições de ter um olhar e pensar ações também para esses desafios particulares, né? Então eu acho que esse é um movimento muito bom. Quando eu tomei posse, eu tenho um colega que conta que a filha dele dizia assim: papai, eu quero ser advogada, papai, eu quero ser advogada. E aí ele vendo aquele movimento da posse, eu fui a primeira mulher em 90 anos a presidir o OAB da Bahia, aí ele começou a dizer assim: papai, agora eu não quero mais ser advogada, agora eu quero ser presidente da OAB. Então, pra gente ver como isso empodera, né, as meninas. Então, assim, eu acho que a OAB, inclusive, dando exemplo, porque a gente vê depois desse movimento da OAB, agora os tribunais fazendo também um movimento. E é um cenário, quando você vê para os cursos de direito, né? A maior parte das turmas hoje são formadas por mulheres. Então, acho que é um movimento mesmo de identificação das mulheres com as carreiras jurídicas. Mas é óbvio, viu, doutor Aladir, dando uma importância imensa também às contribuições dos homens. A gente quer sempre eles. A gente quer, na verdade, eu digo sempre que não é nunca mulheres versus homens. É sempre mulheres e homens na mesma direção. Correto. Lutando pela valorização da profissão, lutando por uma sociedade mais justa, né? Na verdade, é uma caminhada conjunta. E eu acho que esse é o espírito que deve sempre nos pautar e nos mover. Só que para essa caminhada ser conjunta, é importante que a gente também esteja inserido nela, né? Então, eu acho que eu tenho visto assim como de uma maneira muito positiva a presença das mulheres nos espaços e que inclusive agrega. Eu digo sempre ainda assim, que a mulher tem que chegar trazendo diferente mesmo, porque é para somar. Sim, né? sim. Então assim, o homem tem suas características, tem os seus potenciais. Então quando as mulheres chegam, elas chegam com olhares diferentes. E dessa multiplicidade, dessa diversidade, a gente tem um olhar mais global sobre o todo, a gente pode pensar ações melhores, políticas mais efetivas. Então, eu penso sempre a diversidade como algo que potencializa para ser melhor, sabe? Eu tenho sempre essa visão. Na verdade, é uma soma, né? Uma soma, exato. É um complemento, um complementa o outro, um completa o outro, né? Acho que afinal de contas, somos uma única espécie, que é a espécie humana, né? Então, exato. É isso. E esse caminhar aqui é um caminhar que a gente tem, todos têm que dar as mãos e caminhar numa única direção, que é o bem-estar de todos. Acho que o bem-estar de todos tem que estar acima de qualquer coisa. Agora, só para... a gente falou de prerrogativas, né? E